Calma aí, irmão, rapidinho, desculpa, mas... Como é que é, Gal? Calma. Deixa eu ler aqui. Jesus! Eu botei errado? Calma aí, não tá certo, calma aí. Tá bom. Eu fiz certo. Isso. É que a sua cabeça é grande, ela largou o trem aqui. Gente, essa noite, ontem o Glaucio falou, né? Com muita antecedência, ontem à noite o Glaucio disse, Amanda, você vai pregar amanhã. Aí eu, como assim? E aí eu falei assim, caramba, tá, vou pregar amanhã. Se Deus incomodar meu coração, e se for mesmo para ser, Deus vai... Aí eu pensei assim, caramba, fui para o quarto. Eu falei, Glaucio, se Deus falar comigo, eu prego amanhã. Aí eu falei, Senhor, o que eu pregaria amanhã, né, se de fato eu fosse pregar? E aí eu pensei no que Deus me falou durante essa semana, através de uma situação que a gente está enfrentando na nossa família. O cunhado do meu irmão, ou seja, irmão da minha cunhada, ele descobriu que estava com um abscesso no cérebro, um abscesso do tamanho de um limão, e ele já estava com paralisia do lado direito e com um problema na fala. Quando ele descobriu, o abscesso estava muito grande, ele operou há 2 semanas atrás. A igreja tem orado, né? Nós temos orado, e ele tem se recuperado, está recuperando a fala devagar, ele está falando devagar, está voltando a aprender a andar e tudo mais. Ele ia ganhar alta na sexta-feira, e o médico resolveu fazer uma nova ressonância para ver se estava tudo ok. Nas 3 tomografias que ele fez anteriormente, tinha dado tudo certo. Mas na última ressonância apareceu um novo caroço do lado direito agora. E o médico tem algumas suspeitas e não pode confirmar, porque ainda não saiu a biópsia do tecido, né, que eles tiraram. E aí a minha cunhada se abateu muito, né? Eu estava na casa da minha mãe na sexta-feira, e chega um momento que a família fica tão cansada, né, de estar no hospital, de ter que ir todo dia para o hospital, e assim, naquela expectativa da recuperação, todo mundo crendo, declarando, e aí, de repente, vem uma notícia dessa. E aí minha cunhada desabou, começou a chorar muito, e eu amo minha cunhada, né? Então, amo também o Rafael, que é o irmão dela, e a gente é tocado, a gente é atingido, né? E aí eu falei, caramba, cara, como é que pode? O Rafael está com outra lesão no cérebro, o que é isso? Aí eu fui para o quarto, aí eu falei, não. Aí eu falei, não... Tem que ter um jeito, né, da gente lidar com isso, tem que ter uma forma, né? E aí eu fui para o quarto e falei, Juliana, olha, vamos orar aqui, vamos repreender esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte. E aí eu fui para o meu quarto, comecei a declarar a palavra, comecei a me lembrar do que a Bíblia diz a respeito da cura, as promessas de Deus a respeito da cura, eu comecei a declarar. E aí uma paz se instaurou lá em casa, né, lá na casa da minha mãe, que eu chamo minha casa. Uma paz se instaurou, minha cunhada parou de chorar, né? Nós todos nos acalmamos, porque começamos a crer, de fato, que Deus está no controle. E a gente começou a declarar, e, de fato, nós cremos de que não vai ser nada, de que foi um engano. Na próxima ressonância que ele fizer, eu declaro, em nome de Jesus, que essa lesão vai desaparecer. E aí me veio essa coisa, né? Como vencer, como agir no tempo da crise, né? Como agir no momento em que a crise aparece, né? Existem crises de todas as espécies. Tem pessoas aqui passando por crises na área da família. Quando, por exemplo, o seu esposo chega para você e diz, eu quero me separar, não te amo mais. É uma crise. Quando, por exemplo, uma mãe enfrenta uma situação de um filho drogado, é uma crise. Está ouvindo barulho? Ah, tá. Mas não é da voz dela, não. É um zoom. Não. Desculpa, gente. E aí, a outra crise possível é uma enfermidade no espírito, na alma, né? Uma pessoa que está enfrentando uma depressão. É uma crise. E aí? Como vencer em tempos de crise? Como agir? Como deve ser a sua conduta e a minha conduta diante da crise? Porque quando a crise aparece, gente, nós somos seres humanos, nós somos atingidos emocionalmente. Aí o sentimento que quer se instaurar, muitas vezes, é um sentimento de medo. E agora? Senhor, eu vou morrer dessa enfermidade. Ou acabou, minha família está destruída, não vai ter jeito. Ou diante de uma crise financeira, eu não vou conseguir.
suprir as necessidades da minha casa por causa do desemprego. Então, o primeiro sentimento que vem é um sentimento de medo. E o medo nos paralisa. Quando você deixa o medo, ele se instalar na sua vida, ele paralisa você. Quando você deixa a angústia se instalar na sua vida, a angústia te aprisiona. E quando você deixa tanto o medo como a angústia invadirem o seu coração, o que acontece? A crise, que poderia ser passageira, ela se instala na sua vida de maneira definitiva. Né? Aí, muitas vezes vem um ataque do diabo sobre a sua vida, né? Para roubar a sua fé. Mas se você deixa que o espírito do medo te domine, se você deixa que a angústia ela te aprisione, o que vai acontecer? Você não vai ter forças para sair da crise. E a crise, que deveria ser temporária, ela se torna definitiva. Né? Como o povo de Israel, o deserto deveria durar 11 dias. Porque a jornada da terra do Egito até a terra prometida era uma caminhada de 11 dias dentro do deserto. Mas o povo ficou 40 anos. Por quê? No momento da crise, o deserto é uma crise. A postura do povo foi uma postura que abrigou a murmuração, que abrigou a incredulidade. E o que aconteceu? O povo de Israel ficou andando em círculos durante 40 anos. Então, de repente, você está aqui, está enfrentando uma crise. Olha, saiba que no mundo teremos aflições, Jesus disse. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De repente, você está sendo atacado na sua mente com um sentimento, um espírito de depressão. De repente, você está com insônia, você não consegue mais dormir. Ou, de repente, você está aprisionado por algum outro espírito que de certa maneira, você não sabe qual vai ser a saída. Né? E agora, se você agir no tempo, da forma correta no tempo da crise, essa crise é passageira. A vontade de Deus é que essa crise seja passageira. E você deve agir da forma correta, conforme a Bíblia te ensina, para que, de fato, seja algo temporário na sua vida, e não algo que se instale. Entende? Então, eu comecei a pedir a Deus direção, e com base nas coisas que a gente tem estudado, até para a escola de vida e tudo mais, eu estabeleci aqui um passo a passo do que eu entendo. Existem, claro, outras coisas que você pode imaginar que sejam importantes, posturas importantes que nós temos que ter no tempo da crise. Mas eu vou te falar um passo a passo que eu entendo aqui essencial para que você seja vitorioso num tempo de crise. Então, o nome dessa mensagem é Vencendo em Tempos de Crise. Né? Em primeiro lugar, gente, para que você vença no tempo da crise, você precisa, é urgente que você conheça a Deus e a sua palavra. Então, em primeiro lugar, é necessário que haja conhecimento da palavra, o conhecimento das promessas, conhecimento de quem você é para Deus, conhecimento do que Cristo conquistou na cruz para você, conhecimento do que Deus diz a seu respeito. Então, em primeiro lugar, gente, é conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus. Em Oséias 4, versículo 6, você não precisa abrir, você pode anotar para ler em casa. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, muitos filhos de Deus têm sido destruídos, porque não conhecem a Deus e a sua palavra. Dessa forma, no momento da tribulação, não tem condições de usar a palavra como a arma de ataque que ela é. Em Efésios 6, 17, você também pode anotar, diz o quê? Que nós devemos empunhar, Efésios 6, 17 diz, nós devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra. Agora, se você não conhece a palavra, como você vai empunhá-la como uma arma de ataque no momento da crise? Você não vai ter substrato nenhum. Você vai enfrentar uma enfermidade, você não sabe se é da vontade de Deus que você seja curado. Como você vai crer? Como você vai orar com fé? Se você acha que Deus que colocou essa doença em você e que a vontade de Deus é que você morra dessa doença, como você vai orar? Então, é imprescindível que você conheça
a palavra de Deus. Jesus, ele utilizou essa arma de ataque. Ele utilizou a palavra como uma arma de ataque. Em que momento? Na tentação, no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Em Mateus 4, você pode ler isso em casa. Jesus falava o quê? O diabo diz, Senhor, Jesus, você pode transformar essa pedra em pão, não está com fome? Mas o que ele falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o diabo vinha com uma sugestão, quando o diabo vinha com uma historinha distorcendo a Bíblia, Jesus, por conhecer a palavra, utilizava a arma de ataque. Está escrito. Está escrito. Então, se o diabo vem para você e diz, você está condenado, porque você pecou. Você é um servo de Deus, cometeu esse pecado horrível, está no inferno. Você cometeu o pecado imperdoável, não tem perdão para você. Se você não conhece a palavra, o que vai acontecer? Pequei, não posso mais levantar minha mão, eu não posso mais, tem razão, eu estou perdido, não tem jeito para mim. Mas se você conhece a palavra, o que você vai dizer? Satanás, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, Satanás, está escrito que ele levou sobre si, ele pagou o preço. Satanás, está escrito, na hora que o diabo vier te afrontar, usando uma mentira, distorcendo a palavra, porque ele faz isso. Muitas vezes o diabo pega um versículo e distorce, para que engane você. Agora você tem que usar a palavra como uma arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra. O diabo vem contra você, dizendo, a sua família não tem jeito, o seu casamento não tem jeito, o seu filho não tem jeito. Você diz, está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, os filhos são heranças do Senhor, são flechas na minha aljava, então meu filho vai mais longe do que eu, então meu filho não vai morrer com essa enfermidade, não vai morrer desse vício. Então, gente, é importante que você aprenda. Eu preciso dedicar tempo para conhecer essa palavra, para que essa palavra esteja introjetada no meu espírito, no momento da crise, no momento da tribulação. Quando o diabo se levantar, você vai ter a palavra na ponta da língua. É assim que acontece. Agora, se você não sabe manejar bem a palavra da verdade, o que vai acontecer? Você vai ser envergonhado pelo diabo. Porque o diabo vai calar você. Você não vai saber o que dizer para ele. Porque na situação que você vai estar enfrentando, você desconhece qual seja a promessa de Deus. Então, em primeiro lugar, gente, vamos prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, como diz em Osés 6:3. Agora, eu queria prosseguir, gente. Queria que vocês anotassem e lessem comigo a oração que está em Efésios, capítulo 1, do versículo 16 ao 20. Gente, essa oração de Efésios é uma oração que eu aprendi com o autor de um livro, que é muito importante você usar essa oração, Efésios capítulo 1, versículo 16. É uma oração que você deve fazer constantemente, em intercessão, pelas pessoas que estão passando por crise. E também em relação a você. Essa oração você deve fazer por você e pelas pessoas ao seu redor. Diz assim, posso ler? Aí, ó, tá? Quem não achou pode ler no projetor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para o quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E aí,
essa oração sempre me chamou muita atenção. E há muito tempo que eu tenho feito essa oração, tenho orado pelo Rafael e pela família do Rafael, assim também pedindo a Deus que os dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Gente, o que seria esse espírito de sabedoria? E aí eu fui lá para uma enciclopédia que traz o original do grego, né? Sabe que o Evangelho, os Evangelhos foram escritos, né? O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, muitas vezes é legal a gente voltar ao grego para saber o que de fato o autor queria dizer, né? Quais são os significados possíveis daquela palavra. Então, o espírito de sabedoria significa o quê? É o espírito humano, a porção espiritual do homem, iluminada pelo Espírito Santo, a fim de poder participar da sabedoria divina e assim ser capaz de compreender a grandiosidade do chamamento e da esperança que temos em Cristo. Trata de sabedoria que não é fruto de erudição e nem de intelectualidade humana. Então, nós temos que orar pedindo, Senhor, dá-me espírito de sabedoria. O que é isso? Senhor, ilumina o meu espírito, para que eu possa compreender, Senhor, para que eu possa compreender a grandeza do meu chamamento, ou seja, para que eu possa compreender a grandeza da herança que eu tenho em Cristo, para que eu possa compreender quão grandes são as suas promessas, para que eu possa entender o que Deus tem reservado para mim. Nós precisamos pedir a Deus esse espírito de sabedoria. Você sabe que o ser humano, nós somos seres espirituais, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos um corpo. Você não é a sua carne, você principalmente é o seu espírito é o seu eu verdadeiro. É aquela porção divina, é aquela porção que tem dentro de você, que pode ter contato com o Espírito Santo. Agora, você precisa desenvolver o seu espírito. Como? Pedindo a Deus, e também através da palavra, que eu vou falar depois, mas pedindo ao Espírito Santo que ilumine o seu espírito. Então, o espírito de sabedoria é isso, gente, é ter o nosso espírito, ou seja, o nosso coração iluminado pelo Espírito Santo, que nos dá condições de receber a sabedoria divina. Ou seja, conhecer a profundidade daquilo tudo que Deus tem prometido para nós. Muitas vezes nós não temos noção de quem nós somos em Cristo. Não temos noção das promessas, muito grandes e maravilhosas promessas. Estamos vivendo cabisbaixos, estamos vivendo desesperados, como se nós ainda estivéssemos debaixo de um jugo de condenação de Satanás. Você que creu em Cristo, você não é mais um condenado. Não há sobre você mais uma sentença de morte, porque Ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós. Ele rasgou. Você não é mais um pobre coitado. Você não é mais destinado à ira. Você é um filho amado. Você que creu em Cristo. Você que vive sua vida de acordo com a palavra. Você que é nova criatura, você vive uma nova realidade. A lei do mundo já não rege mais tua vida. A lei que rege aquele que não creu em Cristo é a lei do mundo. Aquele que ainda não creu, aquele que não se entregou a Jesus, vive debaixo de um jugo, sim, de Satanás. Está preso. É escravo do pecado. É escravo do vício. Mas você, que é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, não acredite mais no diabo, que diz para você que você está preso. Você não está mais preso, você é livre. Foi para a liberdade que Jesus te chamou e não para viver novamente atemorizado. Não tem te dado Ele um espírito de covardia, nem um espírito de medo. Mas Deus tem te dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, se apropria dessas verdades. Entende? Para de viver aquém do que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Nós estamos, às vezes, passivos. Né? O mundo vem, a crise vem, o diabo vem como uma avalanche. E está destruindo você.
Como assim? Você que é uma nova criatura, você que tem à sua disposição uma palavra maravilhosa, você que tem autoridade no nome de Jesus, você que tem o sangue de Cristo sobre você, você está deixando o diabo te acusar, você está deixando o diabo pisar em você. Como assim? Ele não tem mais domínio sobre você, ele não tem mais direito sobre você. Se ele vier te acusar, se de Satanás, já foi pago todo o preço, Satanás, você não tem direito sobre mim. Você tem que abrir a sua boca e proferir a palavra como uma espada que ela é. Agora, o que é o espírito de revelação? O que seria essa revelação que tem aqui? Em Efésios 1,16. Espírito de sabedoria e revelação. Revelação é uma iluminação especial das verdades espirituais, por meio do poder e da influência do Espírito Santo. O alvo dessa revelação é o conhecimento pleno e profundo da pessoa e da obra de Deus. O que é esse espírito de sabedoria e de revelação? O que é essa revelação? É você ser capacitado para conhecer plenamente a Deus e a sua obra. E quem é aquele que revela a Deus e a sua obra? É a pessoa de Cristo. Cristo que é o Logos, que é a palavra viva. É Cristo que revela quem é Deus. Então, através da palavra, do conhecimento da palavra, que você conhece a Deus e a sua obra redentora. É a obra que Ele realiza na sua vida. Então, esse espírito de sabedoria e de revelação, ele traz o seguinte: ele nos dá condições de conhecer a nossa herança na qualidade de filhos. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz em Romanos 8, versículo 17. Você pode anotar para ler em casa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, há uma herança. Se você é herdeiro, existe uma herança. E o que é uma herança? Herança é algo ruim? Quando você descobre que um parente seu rico morreu e deixou uma herança para você, isso é algo ruim? Não, isso sempre é algo bom. E quanto mais a nossa herança em Deus. Que herança é essa maravilhosa? É a vida eterna. É o perdão dos nossos pecados. É a cura das enfermidades. São essas as heranças que nós temos. Qual é a outra herança que nós temos? O Espírito Santo que nós habita. O Espírito de Deus que age em você. Há diversas heranças. Há uma diversidade de bens que estão disponíveis para você, como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Consegue água aí? Então, gente, em primeiro lugar, a importância do conhecimento, correto? Todo mundo pegou? Em primeiro lugar, conhecer a Deus e a sua palavra. Agora, tá bom. Como eu vou conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer a palavra de Deus? Calma aí, só um pouquinho. Olha, nós vamos conhecer a palavra de Deus através de uma coisa chamada meditação na palavra. Porque muito se fala de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Mas será que basta ler a Bíblia? Muitas pessoas passam o tempo todo lendo a Bíblia, mas não param um segundo para meditar na palavra. E o que seria meditar? Né? Meditar na palavra é mais do que simplesmente ler versículos bíblicos. Meditar na palavra é ler uma passagem bíblica. Você leu, por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você permanece refletindo sobre o que está escrito. Você pensa repetidamente no que você leu. Você rumina o texto bíblico, como faz o boi. O boi mastiga, vai para o estômago, ele vomita de novo, vai para a boca, mastiga de novo, engole, volta para a boca, mastiga de novo. Isso é ruminar. E ruminar o texto bíblico é isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele é meu pastor, eu sou ovelha do seu pastoreio. Nada me faltará. Então, por que eu estou com medo? Nada vai me faltar. Ele prometeu. Se Ele é meu pastor, nada me faltará. Eu não vou ter medo, então. É nada. Se está escrito que nada me faltará, por que não? É nada. Então, você permanece refletindo aquele versículo. Relendo.
há duas palavras hebraicas que são traduzidas como meditar. No Velho Testamento existem duas palavras hebraicas que podem ser traduzidas como meditar, que é a palavra hagar, não sei a tradução, gente, não falo hebraico, que significa ponderar, imaginar, meditar, falar, refletir, né? Expressar, dizer, articular. E há um outro significado para a palavra hebraica ayar, que é usada também no sentido de ponderar, conversar consigo mesmo em voz alta, expressar ou conversar, reclamar, declarar, meditar, pensar. Então, gente, olha quantos verbos são traduzidos pela palavra meditar. Então, você precisa pegar essa palavra que você leu e fala com ela, fala com seu marido. É uma forma de meditar. Olha, você sabia que eu li hoje que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você está falando, ruminando, ó, nada nos faltará. E aí você pensa sozinho, aí você imagina um pasto verdejante. E aí você é uma ovelhinha. Aí você imagina o pastor com cajado. Isso é meditar também. Imaginar o texto bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí eu sempre imagino uma campina verdinha. E eu, uma ovelhinha deitada numa... eu sinto assim, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas. Aí eu imagino assim, Jesus me guiando pelas veredas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu imagino um vale escuro, uma rocha daqui, uma rocha daqui. Escuro, eu com medo, uma ovelhinha, mas ele lá na frente. Então, isso é meditar. É você pegar a palavra e não apenas ler. É você dar tempo dessa palavra se incrustar, né? Como uma pedra preciosa que fica dentro de um anel incrustado, né? Incrustado. É uma coisa assim que fica marcado. Você tem que grampear, não é? Você tem que marcar da forma mais profunda possível, para que essa palavra seja apropriada. Você precisa se apropriar do texto bíblico. Você está entendendo? Eu sei que são muitas coisas complicadas, mas é mais do que ler a Bíblia, é se apropriar do que está escrito. É pegar o que está escrito e marcar dentro das tábuas do teu coração. Porque quando a crise vier, aquela palavra está lá, ó, marcada no teu espírito. E aí ela vai para a sua boca de forma natural. Entendeu? Como eu falei, né, o primeiro passo é conhecer a palavra, é conhecer a Deus e a sua palavra. Então, através do quê? Através da meditação na palavra, que significa ler, reler, ruminar, mastigar, ponderar, refletir, imaginar, conversar com alguém, falar sozinho. Essa semana eu tenho meditado muito no Salmo 46. E aí eu fico assim, toda hora que eu vou no banheiro, aí eu não sei explicar, eu fico assim, até me esqueci, o Salmo 46. É isso mesmo, fala alto. O Senhor é minha luz, minha salvação, que não é, pois eu estava a semana inteira meditando e esqueci, agora me deu uma amnésia. E um outro salmo que eu me amarro é o Salmo 91. É ótimo ter o Salmo 91 na sua cabeça. Porque o diabo vem dizendo, tu vai pegar um câncer, tu vai pegar uma doença ruim, aí tu vai, não, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu falo logo toda hora. Aí vem um pensamento, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu fiz um exame de sangue e vi que meu hormônio estava alterado. Aí eu fui ler na internet, né? O que era hipotireoidismo na gravidez. Gera retardo mental no bebê, gera um monte de coisa. Aí fiquei sem dormir. Fiquei assim, caraca, Jesus, tem misericórdia. Não, que isso? Aí deu uma hora que eu falei, não, como assim? Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda, ele me livrará da peste que voa de dia, não sei que voa das trevas, da mortandade que é só no meio-dia, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Está escutando, Satanás? Eu não serei atingido. Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito para que me guardem.
Então, pega a palavra, introjeta dentro de você e fora medo. Para de viver com medo do amanhã. Para de esperar coisa ruim. Tenha esperança, uma boa e viva esperança. O que a palavra de Deus diz? Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro certo. É algo bom que Deus tem para você. Parece que todo mundo... Tem gente que vive na expectativa de uma coisa terrível que vai acontecer. Né? Às vezes a gente, sem querer, parece que fica na expectativa de uma bala perdida, de um tiroteio, de um assalto, de uma coisa... Não, está repreendido em nome de Jesus. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem os livra. E vai declarando, e vai se apropriando do texto bíblico. E aí você vai fazer o segundo passo. Até acabei o tempo quase, é crer na palavra. Você vai conhecer essa palavra e aí você passa a crer na palavra. E o que é crer? Hebreus 11:1. Está escrito que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? De acordo com Hebreus 11:1. Fé é a certeza. Certeza é upostasis. Upostasis no grego é o quê? Certeza é upostasis, que significa substância. Fé é substância. A fé consubstancia o sobrenatural. Você está entendendo? A fé, ela consubstancia o que você está esperando em Deus. Ou seja, você espera a cura, a fé, ela consubstancia a cura. Ela torna a cura que existe numa realidade espiritual, numa realidade concreta. Ela concretiza, a fé, ela dá condições de concretizar algo espiritual. Uma promessa que está a nível espiritual para você. A fé, ela concretiza essa realidade espiritual. Para muitos, é uma realidade etérea, não dá para pegar. Mas para você que crê, é substância. Fé é firme fundamento, é substância, consubstancia. E a fé também é prova, é legos, convicção. Legos significa o quê? É prova daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas mas Deus traz uma convicção no meu espírito. Comprova que aquela realidade espiritual existe. Então, gente, você precisa crer assim. Né? O que diz a Bíblia? Deus traz à existência as coisas que não existem. E é através do quê? É através da fé. A fé é através da sua fé que Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. A esse emprego que você está esperando, Deus vai trazer à existência uma vaga que não existe. A cura, Deus vai trazer à existência as coisas que não existem. Agora você precisa crer na palavra. O Evangelho diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré. Ele não era poderoso para realizar? Era. Mas por que ele não fez? Porque não havia fé no coração daqueles que moravam em Nazaré. Poucos creram. Então, Deus é poderoso. Há muita gente falando assim, caramba, por que a gente não vê milagres acontecendo como acontecia na época de Cristo? Jesus não é o mesmo? Será que Jesus já não cura mais? Ele mudou de tática? Não. O que diz a Bíblia? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se ele não muda, o que mudou? Falta o quê? Fé. Fé para ver o milagre, fé para viver o sobrenatural. Então, que você possa desenvolver a sua fé. Né? Correndo um pouco, como eu vou adquirir fé? Tá, tudo bem, você está falando que eu tenho que ter fé. E aí? Como é que faz para ter fé? A fé vem pelo... E ouvir o quê? E esse verbo no grego, ouvir, quem sabe, quem lembra, é akoi. Ou esse ouvir no grego é verbo akoi, que é mais do que escutar. É ouvir e reter. Você tem que ouvir e reter o que você ouviu. Aí sim você vai crer. Então, gente, olha que legal. No processo de conhecimento, ou seja, de meditação, você vai desenvolver a sua fé. Porque você vai ouvir, você vai ler a palavra, você vai falar
a palavra, e você vai estar escutando a palavra, e você vai estar retendo. Então, você vai crer no que está escrito. Você vai desenvolver a sua fé desse jeito. E, por fim, terminando, em tempos de crise. Em tempos de crise, eu preciso conhecer a palavra e a Deus. Em tempos de crise, eu tenho que crer no que Deus diz. Eu preciso crer na palavra. Em tempos de crise, eu tenho que declarar a palavra. O que significa declarar a palavra? Significa, depois disso tudo, utilizar a palavra como a arma de ataque que ela é. A palavra que você já conhece, a palavra que você crê, é a palavra que vai estar no seu lábio, é a palavra que vai estar com uma espada afiada na sua mão. E você vai usar esta palavra, você vai falar. Porque que o diabo, que diz que diz aqui em 2 Coríntios 4,13? Anota aí, 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Quem não crê, não declara. Se você não crê, você não tem coragem de abrir a boca para falar. Agora, se você crê, você fala. Se você crê, você declara. Pelas pisaduras de Cristo, fomos sarados. Senhor, eu sou sarado, eu tenho saúde no corpo e na minha mente. Porque pelas pisaduras de Cristo, fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! É Ele quem sara todas as nossas enfermidades, quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem da cova redime a minha vida e me coroa de graça e fidelidade. Salmo 103, versículo 3 e 4. Então, você vai declarar essa palavra. Gente, agora eu vou levantar, não está dando. Vamos, agora terminando mesmo, gente. Para de ser vítima. Você não é uma vítima. Você é o quê? Mais do que vencedor. Vem um sentimento de derrota, você, opa, eu não sou derrotado, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Surgiu uma situação complicada, aí o diabo vem, não tem jeito para você. Satanás, pode sair de fininho, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se o diabo vier te acusar, declare a palavra. Você que está sendo atacada por um espírito de depressão, porque a depressão é um espírito, você precisa usar a palavra. A alegria do Senhor é a minha força. Declara a palavra. Ele derramou sobre mim óleo de alegria. Então, começa a pegar essa palavra que você já conhece, que você já foi fruto de meditação, que é uma palavra na qual você crê, e começa a proferir. Outra palavra que você pode dizer é confessar, né? Na Bíblia diz, aquele que confessar a Jesus como Senhor, se confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, esse verbo confessar, no grego, é o verbo chamado homologueu. O que é o homologueu? É você dizer o que Deus disse. Homologueu é dizer o que foi dito. Quando você confessa a palavra, você diz o que Deus já disse a seu respeito. Em vez de dizer que você é um amaldiçoado, que você é um perdido, que você não tem jeito, que você é um pobre coitado, você vai dizer o que Deus disse. O que Deus disse a teu respeito? Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. O que a palavra de Deus diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em vez de confessar o que o diabo disse, o diabo vai falar, soprar no teu ouvido coisas. Você vai fazer o quê? Você vai confessar a palavra. Você vai dizer o que Deus disse. Homologueu, que surgiu a palavra homologar. Quando você homologa, né, quando é um juiz de direito, homologa uma decisão de um juiz leigo, no juizado especial, o que ele diz? Ele concorda com aquele juiz leigo decidiu. Né? Homologar é isso, uma autoridade superior, né, costuma homologar. E quando você homologa, você concorda com aquilo. Então, confesse a palavra. Confesse a palavra.
Abre a tua boca, o que o diabo quer é te calar. Enquanto você estiver calado, ou então, ao contrário de calado, estiver murmurando, você vai permanecer destruído. Porque a murmuração, ela representa a incredulidade verbalizada. Quando você não crê, você murmura: ah, que maldição, ah, que casa terrível, meu casamento é uma droga, esse marido é terrível, meu filho é péssimo, ah, esse salário que eu ganho é uma miséria. Olha só, murmuração. Esse salário é uma miséria, olha essa casa horrível, eu não suporto a minha vida, eu estou deprimido mesmo, estou angustiado. Você começa a murmurar, você está só verbalizando o quanto você é incrédulo, o quanto você despreza a palavra. Quando você diz: realmente, eu sou um perdido, realmente, eu sou um pobre pecador miserável, para mim não tem jeito. Você está simplesmente verbalizando o que você acredita no que o diabo está falando para você. Agora, quando, em vez de acreditar no que ele está dizendo, você prefere declarar o que Deus diz a seu respeito, aí sim, aí as coisas começam a mudar. Você vai ver uma mudança na sua casa, você vai ver uma mudança primeiro em você. Porque você vai ver uma disposição diferente para viver a vida. Porque você é mais do que vencedor. Porque você é um amado, porque você é um escolhido. Porque a Bíblia diz que você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Então é isso, gente. Vamos nos apropriar da palavra de Deus. Vou chamar o Glócio aqui. Coloca a mão no seu coração. Você que está passando por um período de crise. Quem diz assim: estou sofrendo, passando por um momento de tribulação e de crise, coloca a mão no coração. Se você não sabe como agir em alguma situação, faz a sua oração, começa a declarar a sua fé aí. Senhor, eu creio, Deus. Eu creio que Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. Não há impossíveis para Ti. Eu creio no que diz a Tua palavra: agindo Deus, quem impedirá? Nada nos separará do amor de Deus, nada. Deus, eu oro agora nesse momento pelo meu irmão, que está com a mão no seu coração, Deus, que está sofrendo uma tribulação. Deus, que Tu possas dar a ele espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti, Pai. Ilumina os olhos do coração do meu irmão, para que ele enxergue, Deus, a grandeza da esperança que ele tem em Ti. Em nome de Jesus, que ele passe a crer, ó Deus, no que a Tua palavra diz a respeito dele, e que ele venha se apropriar dessa palavra e viver pela fé. E viver como mais que vencedor que Ele é, Pai. Oh Deus, socorre, Tu és o socorro bem presente na tribulação. Tu és socorro bem presente na tribulação da Tua palavra. Meu irmão não está só. Que neste momento, Senhor, ele sinta o Teu abraço, Pai. Que ele sinta o socorro bem presente na tribulação. Que ele saia daqui para viver, ó Deus, de uma maneira diferente. Oh Deus, como uma nova criatura que ele é, para andar e viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. Espírito Santo, nós nos alegramos na esperança da Tua glória, da glória de Cristo. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu não sou o que as circunstâncias falam que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Tua palavra diz que eu sou santo. Aos santos da igreja eu escrevo, disse o apóstolo Paulo. Aos santos, por quê? Porque nós fomos santificados por Ti. Justificados, redimidos. E o Senhor fez questão de dizer: agora eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de filhos, de amigos. O olhar de Deus sobre a sua vida é um olhar de amizade. Ele te ama.
Acredite no que o Senhor diz sobre você e não no que você mesmo diz sobre você. Ah, não, eu acho que Deus agora não vai me perdoar. O Senhor tem perdão, porque Ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça dEle. E isso não me dá liberdade para viver de qualquer jeito. Isso não me dá liberdade para fazer o que eu quero. Isso não me dá liberdade para agir como eu acho que eu tenho que agir. Pelo contrário, essa graça só me aproxima dEle. E quanto mais próximos, mais obedientes. Quanto mais próximos, mais parecido eu sou de Cristo. Eu quero orar por você que está sofrendo com uma depressão. Queria que você botasse a mão no seu coração, porque o Senhor Jesus está aqui. Se você crê, você vai sair daqui hoje curado. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Se você está indo no médico, você continua indo no seu médico. Se você está recebendo um tratamento, você vai continuar fazendo isso. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus pode te curar e o teu médico vai te dar alta. Ele vai olhar para você e falar assim: o que tu está fazendo aqui? Tu não tem mais nada. Porque o Senhor é poderoso. Então, se você tem sofrido isso, põe a mão no teu coração, quero orar por você. E se você fala assim: pastor, eu creio que Deus pode hoje me livrar disso. Senhor, eu quero orar por todos esses irmãos com a mão no coração, repreendendo todo o espírito de depressão, todo o engano na mente, Senhor, em nome de Jesus. Que o meu irmão seja livre, que o meu irmão seja curado, que o meu irmão seja liberto em nome de Jesus de todo esse mal, que ele possa ver a glória de Deus se manifestando na vida dele, como diz a tua palavra, que quem crê verá a glória de Deus, e que o meu irmão possa ver a glória de Deus na vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não posso terminar esse momento aqui sem perguntar se alguém aqui diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele more, que Ele faça morada na minha vida. Eu entrei aqui, nem imaginei, mas o Espírito Santo está tocando em mim. E eu quero ter minha vida mudada. Eu não ando com Cristo, eu nunca me entreguei a Cristo. Mas nessa noite eu quero me entregar a Ele e deixar que Ele mude a minha vida e deixar que Ele faça de mim uma nova criatura. Então, se você está aqui e Deus está falando contigo, onde você estiver aí, só levanta a mão para eu saber. Se alguém nessa noite fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero assumir um compromisso com Ele. Onde você estiver, você só levanta a sua mão para eu saber. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você levanta a sua mão, você vem, eu quero orar por você aqui. Não sei se tem alguém que diz hoje que quer entregar a sua vida a Jesus. Amém. Eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu tenho uma vergonha enorme de vir aqui na frente. Quando acabar o culto, se você quiser, você vem aqui à frente, eu vou orar por você. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua alegria, obrigado pela tua paz, obrigado pela tua palavra. A tua palavra que é vida, a tua palavra que nos traz, ó Deus, mudança, restauração. Obrigado, abençoa a semana do meu irmão. Que seja uma semana, ó Deus, onde ele esteja constantemente em contato, em comunhão com o teu Espírito Santo. Que ele possa ouvir a tua voz em casa, que ele possa receber de ti em casa a revelação da tua palavra. Guarda ele, livra ele de todo mal, leva ele em segurança, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. O povo de Deus diga aleluia. Glória a Deus. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe rica e abundantemente.
A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te eu quero te, Senhor.